Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Clube da URO, esse projeto de extensão da LAUP, a Liga Acadêmica de Urologia de Pernambuco, organizado por nós estudantes de medicina lá da Faculdade de Medicina de Olinda. Hoje a gente está gravando mais um episódio. Nosso convidado é o Dr. Matheus Simões, residente de urologia aqui do Hospital Otávio de Freitas, em Recife, já médico cirurgião geral. E hoje o tema que a gente vai estar trazendo é um tema que, para o Dr. Matheus, é um tema que acaba sendo muito interessante porque ele é R1 agora, né, em urologia, doutor? Novamente, né? Fui Novamente, R1 da cirurgia geral e agora sou R1 da urologia. mais uma residência. Mas aí, quando a pessoa tem disposição e aguenta o rojão estudar, tem que seguir esse caminho mesmo. E hoje a gente vai estar falando então sobre esse percurso que o doutor levou até chegar na residência de urologia e como é que está sendo a rotina na residência de urologia, principalmente como R1, né? Para nos próximos episódios que a gente puder vir a gravar, você venha compartilhar com a gente como é a rotina depois como R2, como R3 e por aí vai. Mas e aí, conta pra gente, doutor Matheus, como é que funciona o esquema? Bem, gente, antes de tudo, queria agradecer à Liga pelo convite, né? É um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência e, querendo ou não, ajudando aí quem esteja nessa fase, nessa luta aí para conseguir sua sonhada vaga na residência médica. Que no panorama que a gente vive hoje é algo de se orgulhar, porque infelizmente a gente está vendo um fluxo contrário daquilo que deveria acontecer. Muitas pessoas, muitos estudantes se formando e, apesar de jovens, optando por outros caminhos mais fáceis, como pós-graduações e afins, ao invés do caminho correto, que, ao meu ver, é a residência médica, e nada substitui e nada supera você fazer uma residência médica. Você entra um médico e sai outro totalmente renovado e com uma experiência absurda comparada aos outros que não optam por esse caminho. Mas vamos lá falar um pouco sobre como, pelo menos a minha experiência, o meu percurso até aqui, né? Basicamente, Vitor, é o seguinte, eu me formei em Maceió, né? E aí fiz a faculdade lá, e aí sempre tive o objetivo de fazer a residência e o meu foco era totalmente voltado para isso. Quando eu fui prestar a prova, já estava bem solidificado os cursos pré-residência, os cursos preparatórios para a residência. E a residência médica, se você realmente quiser passar, não tem outro segredo, não tem caminho mais fácil, realmente é sentar e estudar. Então, visando isso, eu já busquei, de fato, fazer uma preparação prévia, né? Desde o primeiro ano do internato, normalmente o curso preparatório que eu fiz era um curso de 2 anos. Então, no primeiro ano de internato, eu comecei a fazer o curso preparatório já visando a residência médica. Claro que ainda um pouco imaturo com relação à maturidade de prova, especificamente de fazer questão, que não basta você saber o assunto, você tem que saber fazer prova. Mas enfim, e aí fui nesse processo desde o primeiro ano de internato. Como eu já passei por isso, eu sei que durante o internato é difícil você conciliar suas demandas do internato, além disso, com as demandas dos cursinhos preparatórios para a residência. Atrasei bastante porque realmente é difícil você conciliar o internato com os cursos preparatórios. Mas, assim, eu tenho um lema para mim que é o seguinte: é melhor o mal feito do que o não feito. Então, apesar disso, das dificuldades, eu tentava minimizar essas arestas, sabe? E aí fiz
primeiro ano do curso preparatório. Segundo ano de internato, realmente a gente tem que virar a chave e dizer, agora é a hora de eu engatar a quinta marcha e ir, porque ano que vem eu quero estar na minha residência. Pelo menos foi assim que eu pensei. Então, intensifiquei e aumentei o foco para a prova de residência. No ano que eu ia me formar, foi o ano que começou a pandemia, né? Então, quando estava ali do meio para o fim do ano, eu continuava atrasado com relação ao curso, mas tentando sempre minimizar esse atraso e tentar atualizar os assuntos para manter a ordem cronológica dos assuntos e conseguir chegar ao fim do curso em dia. Mas aí começou a pandemia e aí teve um grande problema, porque eu não sabia se eu iria me formar na data prevista. Eu não podia mais continuar internato, porque estava tudo paralisado. E aí virou minha cabeça. E aí minha turma toda, a gente não conseguia pensar mais em nada, porque era tudo incerteza, uma pandemia, algo novo. Então, foi bem difícil continuar no foco nesse período, porque minha preocupação agora era saber se eu ia me formar. Se o meu curso ia atrasar, se eu ia antecipar o curso, se ia voltar às atividades do internato. Mas, resumidamente, o que aconteceu na época foi que, nesse período, minha formação foi antecipada, né? A gente minha turma se formou com 2 meses e meio de antecedência, por conta da pandemia. Mas nesse período, até a gente chegar lá, foi uma completa incerteza e desespero. E aí nós nos formamos, enfim. Eu saí de casa muito cedo, eu sou aqui do interior de Pernambuco, de Itabira, Pernambuco. Saí de casa muito cedo para estudar fora, como todo mundo do interior. E aí fui no objetivo de voltar para casa. Eu me formei no meio do ano, ali por volta de abril, e aí fui no objetivo de voltar para casa, continuar me preparando para a prova de residência e tentar e fazer a residência no ano seguinte. Já que a prova é sempre no final do ano, né? Então, eu voltei para minha cidade, mas aí eis a questão, porque eu há tanto tempo fora, quando eu voltei para minha cidade, eu pensava que eu estava de férias. Então, eu não estava trabalhando muito. Pois é, eu não estava trabalhando muito para estudar e estava estudando pouco porque eu estava querendo aproveitar a minha família que eu morei sempre longe, né? Então, isso aí não deu muito certo para minha preparação, porque eu passei 3 meses lá em Tabira e nesses 3 meses eu me vi assim, eu vi que minha vaga de residência estava praticamente impossível, porque eu estava com 20 semanas de medicurso atrasado, que era o curso que eu fazia. E eu fui fazer os cálculos, vi que eu não ia conseguir é, reverter a situação se eu não tivesse alguma medida drástica, sabe? Então foi aí que eu decidi vir aqui para Recife. Então vim para Recife, aluguei umas salas de estudo, já que eu estava formado, não estava mais fazendo faculdade, aluguei umas salas de estudo e não fiquei sem trabalhar, praticamente sem trabalhar. Eu só dava 48 horas de plantão a cada 15 dias. Então, o resto dos outros dias era voltado para estudar para a prova de residência, porque se eu tinha o foco que eu quero aquilo, então eu tenho que fazer por onde conseguir, independente da situação. Não valer mais a pena eu ficar chorando, pensando que não vai dar mais tempo, não vou conseguir. Eu pensei que o pouco tempo que eu tinha eu ia tentar aproveitar. E foi isso que eu fiz. Eu aluguei uma sala de estudo, acordava de 5 da manhã, malhava,
Enfim, pronto. E aí voltava para casa, tomava café, ia para a sala de estudo, passava o dia todo lá, só voltava para casa 9 horas da noite e era assim todos os dias. De segunda a sábado eu fazia isso. E sábado e domingo a cada 15 dias eu dava um plantão para pagar as contas apenas. E aí mudei a minha estratégia, a estratégia que eu tinha de estudar, fazer resumo, fazer questão, não cabia mais para mim, visto o atraso que eu estava. Então, foquei em algo que é muito importante para vocês que estão se preparando para a prova de residência, que é o aprendizado baseado em questão. E isso me fez crescer absurdamente em pouco tempo a minha quantidade de acertos, o meu desempenho em prova, porque além de você aprender a fazer questão, você começa a perceber que as questões se repetem muito. Vocês começam a estudar as bancas que vocês vão prestar a prova de residência, então consegue saber o que é que eles mais cobram, o que é que eles querem daqueles tipos com aquelas determinadas questões. E além disso, você vai aprender o assunto vendo sempre os comentários das questões, vendo o que você errou e o porquê você errou. Então, eu abreviei bastante esse meu processo fazendo esse método de aprendizado baseado em questão. Então, o que eu fiz foi basicamente isso nesse período. Eu peguei as provas, eu vi os assuntos que eu faltava estudar e fazia questões daquele assunto e assistia todos os comentários, lia todos os comentários de todas as questões que eu errei e as questões que eu tinha acertado e que eu acertei, mesmo assim fiquei com dúvida, eu também lia e assistia todos os comentários para eu conseguir entender o assunto e também entender a questão. E foi nisso que eu foquei até o dia da prova de residência. Apesar de eu ter feito tudo isso, eu cheguei bastante desacreditado para fazer as provas de residência, porque eu me baseei pelos simulados que eu fazia e não estava com a quantidade de acertos suficiente para aquilo que eu precisaria para conseguir minha vaga. Mas apesar disso, continuei. Vocês vão fazer prova de residência, principalmente quem vai fazer prova de residência. Vocês vão perceber prova. E aí, nesse período de prova, vocês vão ver que a gente vai aumentando gradativamente a quantidade de acertos. Então, meu objetivo era fazer residência. Eu queria de todo jeito fazer residência naquele ano. Eu não queria esperar, queria pegar direto. Então, onde tinha prova e eu tinha data e disponibilidade para ir, eu ia fazer prova. Então, viajei muito de novembro até janeiro, se eu não me engano. Viajei muito fazendo prova. As minhas primeiras provas foi um desempenho péssimo, então isso me deixou bastante triste no período. Mas aí continuei e fui estudando para as outras provas que eu ia fazer, focando naquelas bancas e fazendo questão. Mas, resumidamente, foi o seguinte: de todas as provas que eu fiz, eu achei que eu não ia passar em nenhuma, mas acabou que eu passei para cirurgia geral. Isso, eu passei aqui em Pernambuco, passei em em três residências de Alagoas e passei em Sergipe e passei no SUS Bahia. Então, aquilo foi uma surpresa para mim, porque de todas as circunstâncias, eu vi que realmente, se você se esforçar, se dedicar, isso, sua hora vai chegar e dar certo. Agora, além da gente estudar, a gente tem que saber estudar, e eu acho que, no meu ver, o aprendizado baseado em questões me ajudou bastante e me deu muita maturidade de prova.
Tanto que teve algumas provas que eu não tinha estudado a banca, mas pelo fato de a gente começar, depois de muito fazer questão, começar a aprender a ler a questão e saber o que é que ela pede e eliminar aquilo que você está... Usar a questão a seu favor para que você elimine suas dúvidas e consiga acertar, isso me ajudou bastante. E foi aí que eu passei na residência de cirurgia geral. Na época, tinha esse impasse de residência de cirurgia geral 2 e 3 anos. Quem fizesse 2 anos não, não recebia o certificado, o diploma de cirurgião geral, recebia um diploma de cirurgia básica. Na época, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões emitiu a nota determinando que quem fizesse cirurgia básica tinha 5 anos para fazer sua subespecialidade, senão aquele seu certificado de cirurgia básica perdia a validade e você não poderia fazer mais nada, teria que fazer uma nova residência. E aí, pensando nisso e ao fato de que eu quero voltar para o interior, então, querendo ou não, vou precisar da cirurgia geral também, como todo mundo precisa, na verdade, eu optei por fazer a residência de cirurgia geral em 3 anos. E aí fiz a residência de cirurgia geral em 3 anos, fiz em Maceió, porque como eu já tinha feito residência lá, já era uma cidade que eu gostava, que eu já conhecia muita gente, então eu optei por fazer lá. E aí fiz a residência de cirurgia geral e já pensei, e já sabia, já estava certo que eu queria fazer ouro. Na verdade, desde os primeiros períodos de faculdade, eu já sabia que eu queria ouro, entendeu? Então, nunca mudei minha opção. Graças a Deus, assim, sempre fui muito decidido naquilo que eu queria. E aí, fiz os 3 anos de cirurgia geral. No terceiro ano de cirurgia geral, eu passei pelo mesmo problema da primeira prova de residência, porque você, residente, não tem tempo para estudar, você vive no hospital trabalhando. Quando tem um horário de descansar, você vai dar plantão extra para poder complementar a sua renda. Então, você descansa trabalhando fora. E aí, para conseguir estudar para a prova de sub, é outra peleja grande, sabe? E foi aí, enfim, usar o mesmo método. No segundo ano da minha residência de geral, eu sabia que eu teria que fazer mais um ano, mas no segundo ano da minha residência de geral, eu fiz a prova aqui da CSPE para a URO como teste para saber meu nivelamento. E me assustou bastante que na época, eu não tenho vergonha nenhuma de falar nisso, mas na época eu tinha ficado em antepenúltimo na classificação. E aí aquele foi um baque para mim, que eu disse, meu Deus do céu, eu quero fazer URO daqui a um ano, né, basicamente. E desse jeito eu não vou passar, não. E aí foi quando eu entrei no R3, foquei bastante nos 6 primeiros meses no meu R3 de geral, foquei bastante e estava estudando bastante. Nos últimos 6 meses eu já estava meio estafado para conseguir conciliar residência, trabalho e estudo para a prova de sub. Foi bem difícil. Mas foi aí quando eu vi que, mesmo atrasado, meus estudos atrasados, eu foquei em questão. Quando chegou no final do ano, eu disse, não tem mais tempo de estar fosforilando muito, eu vou fazer questão. Eu tinha certeza, porque como eu já tinha passado muito tempo longe de Pernambuco, né? Tinha feito ensino médio na Paraíba, fiz faculdade e residência de geral em Alagoas, então eu queria voltar para Pernambuco de todo jeito. Então, foquei muito na prova daqui. Então, procurei fazer todas as provas de todos os anos da CSPE. Então, foquei naquilo, estudei. Nos primeiros simulados, não acertava quase nada. E fui estudando, estudando, estudando e fazendo questão, questão, questão. Só da CSPE, estudando na banca, lendo os comentários de todas as questões. E foi aí que eu vi que comecei a crescer a quantidade de acertos na reta final.
e vi que eu tinha uma chance. Quando eu fiz a prova da SES, como todo mundo, assim, ninguém. É uma prova que você sai achando, não, essa prova foi fácil. Não existe. A CSPE é uma banca à parte. E aí eu saí sabendo que a prova tinha sido difícil, mas comparado, como eu já tinha feito todos os anos, as provas de todos os anos anteriores, então eu vi que estava na média do que eu achava que seria, entendeu? Então eu acreditei que teria chance. Quando eu fiz quando eu contei quantos acertos eu tinha feito, eu achei que eu ia passar no topo da tabela, só que vai outro adendo. E é uma coisa que eu aconselho a vocês. Façam residência logo, porque o nível está subindo a cada ano. A cada ano a nota aumenta, cada ano a concorrência aumenta, então o quanto antes você fizer, melhor. E foi aí que eu vi que nesse ano passado, que foi o ano que eu fiz a prova, a quantidade de acertos só tinha aumentado muito. E aí, mas assim, mantive a esperança, né? Além das 6, eu fiz a EBSER, foi as duas únicas provas que eu fiz. A EBSER eu tinha gostado também bastante, porém acreditei que também não iria passar. Mas enfim, Deus foi muito bom. Resumidamente, eu passei na CSPE e passei na EBSER. Aí, se eu não me engano, na CSPE, na EBSER eu tinha botado para Natal, mas aí como eu queria ficar em Pernambuco, eu optei por ficar em Pernambuco e assim, fiquei muito grato porque apesar de acreditar que era algo muito distante, a gente sabe que você se dedicando e trabalhando, não tem quem tome, não. Acho que basicamente é isso. Não tem segredo, é estudar, é se dedicar, e você não se arrepende. Se tem uma coisa que você não se arrepende é de estudar. O que eu acredito nisso. Porque o conhecimento ninguém toma, ninguém leva, é seu. Isso é verdade. Agora, eu acho muito massa essas histórias do Monteiro falando no seu caso, porque instiga a gente. Porque, por exemplo, eu vou para o oitavo período agora. Aí a gente fica meio que assola um pouco a cabeça da gente já junto com a ansiedade esse negócio de, porra, no próximo período eu entro no internato, 2 anos de internato, qual é a rotina? Será que tem uma rotina ideal que eu tenho que seguir para terminar o internato já entrando na residência? E aí a gente vê que é tudo uma questão de tipo, cada caso é um caso. No seu caso, que eu acho muito massa, que inspira, é porque em duas situações que você falou, você teve a humildade de reconhecer que era vulnerável à situação e à realidade que estava e teve que dar uma contrapartida, né? Tipo, jogou de cintura ali, não. Assim não tá dando certo, pá, vou fazer desse jeito aqui. Correu atrás, batalhou e conseguiu. E essa coisa é muito massa. Aí uma dúvida que eu tava com a sua história. Desde o início você já queria cirurgia, era, doutor Matheus? Já era certo? Desde o início. Porque basicamente, particularmente é o seguinte, no meu caso. O meu pai é médico, né? Nós temos um hospital lá em Tabira, lá no sertão. Então, só que é uma cidade pequena, meu pai tinha feito um investimento grande, tinha construído um hospital, ele particularmente não tinha dinheiro para pagar outros médicos para trabalhar no hospital. Então ele trabalhava de domingo a domingo. Ele basicamente morava no hospital dele. E a gente, como filhos, minha mãe sempre levava para a gente dormir lá. Então eu dormia no hospital todos os dias, entendeu? Eu ficava o dia em casa, estudar, trabalhar, estudar, brincar. E aí, à noite, todo mundo ia para o hospital, dormia com meu pai, no outro dia voltava para a escola. Então, literalmente, eu nasci e me criei dentro do hospital. E aí, desde pequeno, eu via meu pai também é cirurgião, e aí sempre via ele entrando nas cirurgias. Eu pedi a ele para assistir às cirurgias, eu lembro que até uma vez ele deixou eu assistir uma cirurgia, eu novinho, fiquei lá no cantinho da parede, olhando.
E aquilo sempre foi muito inspirador para mim, sabe? E aí eu já sabia que eu quero isso e é isso que eu vou seguir. Além disso, particularmente, eu tenho uma cirurgia também você tem que ter uma certa destreza manual, né? Querendo ou não. E aí eu sempre tive uma certa habilidade manual e uma destreza manual. Eu sempre me percebi assim, né? Eu espero que eu não esteja errado, né? Mas basicamente foi isso. Então, eu sempre tive esse fascínio pela cirurgia. Eu acho a cirurgia uma área mágica, assim, porque você ter o poder de abrir o corpo de uma pessoa e corrigir a enfermidade dela, eu acho isso mágico, de fato, sabe? E aí foi por conta disso eu tive o objetivo de fazer cirurgia. E durante esse processo eu fiquei, só que ao mesmo tempo eu tinha medo da cirurgia, pelo fato do seguinte, que é, é uma área bastante extenuante. É, é uma área que você depende muito das suas mãos, então se você se machucasse, então você pode ficar inabilitado, né, para a sua profissão. Eu particularmente, eu gosto muito de vaquejada, eu sou do sertão, minha família também corre, todo mundo corre vaquejada, então eu tinha medo de me machucar correndo vaquejada e aí não poder operar. É, e aí eu sempre tive medo disso. Aí durante a minha faculdade eu ficava buscando outras áreas que eu pudesse gostar para não precisar fazer cirurgia. Mas graças a Deus eu nunca encontrei nenhuma outra área que eu me identificasse mais, sabe? E aí fui então fazer cirurgia. Nesse percurso também eu conheci a urologia, e vi que é uma área ampla. Então, é uma área que tem muito procedimento, tem um ambulatório forte, tem exames diversos e tem cirurgia, que é o que eu amo. Então, é a área que eu poderia fazer de tudo. Então, foi uma das coisas que me fez fazer uro também. Muito massa. Eu E gosto aí, por bastante conta da URO. disso, eu sou suspeito a falar, mas eu acho que é a melhor área da medicina. É, É, a gente acaba se então, apaixonando pela desde URO a... nessa liga. Exato. Desde a faculdade eu estava decidido em fazer URI de ideia, sabe? Uhum. Ai, que massa. E como é que tá sendo aí agora a rotina como R1 lá no Otávio? Rapaz, eu digo que tá mais puxado do que a minha residência de geral, porque a residência de cirurgia geral tem fama de ser muito puxada, né? Mas Isso. a minha experiência foi o contrário, a minha mais não tanto. E a URO tá sendo bem puxada, assim. É, é algo que, tipo, você tem que querer e querer muito, sabe? Porque é, tem que acordar cedo, chegar cedo. O R1 são muitas demandas que você tem que cumprir, porque se você esquecer algum detalhe, cirurgias vão ser suspensas, você vai levar a bronca dos staffs, dos R+, e com razão. É, Então, você tem que estar toda hora em alerta, trabalhando muito, não chega tarde, aí tem demandas da residência, tem que estudar por fora também para é, conseguir manter o seu crescimento, né? Porque também não vale a pena só estar lá e tentando aprender de orelhada, que você não vai ter um desenvolvimento e você tem que pensar que você tem aquele período para se tornar um especialista. Então tem que aproveitar o curto período que a gente tem, que são 3 anos, né, para o. Perfeito. Então, dormir tarde, acordar cedo, e basicamente é isso. Final de semana aí tem que evoluir enfermaria também, que é outra peleja grande, porque você já está na sexta-feira cansado.
Aí tem que trabalhar por fora. Eu, particularmente, fico no hospital, né? Enfim, de segunda a sexta. Na sexta de noite, dou plantão fora para complementar a renda. Já saio do plantão, vou para o hospital, evoluo em enfermaria. No outro dia, de novo. Enfim, a gente emenda domingo com segunda, segunda com domingo. É igual padeiro, é trabalhando de dia e de noite. Não tem feriado, não. O cara só se lasca mesmo. Aí, agora uma coisa massa, pronto. Pra gente fechar, a gente encerrar. Você já falou, essa rotina é puxada demais. O que fica na dúvida que fica no ar é, tem algum momento, então, desde que você começou na Ouro, mesmo nessa rotina puxada de domingo a domingo, sem dormir, estudando, conciliando tudo, que aconteceu alguma coisa que você virou e fez, tipo, pronto, é isso aqui, eu tô aqui é pra isso, é por causa disso que eu sou apaixonado pela Ouro e que eu não me arrependo da escolha que eu fiz. Olha, eu diria que não é algo específico, mas sim você se observando no seu dia a dia, sabe? Você, você no seu dia a dia vai conhecendo a área, discutindo os assuntos, discutindo os casos. Você vê que você consegue discutir com os staff, e ver que você consegue criar aquele raciocínio, aquele conhecimento sobre o tema. Você vê você fazendo outras cirurgias da área, mesmo no R1, pelo menos lá no Otávio, nós temos a vantagem de que nós temos um fluxo de cirurgia muito grande. Então, o R1 já começa a fazer algumas cirurgias que em outros locais não tem. Então, você vê aquilo, você dá esse entusiasmo para você seguir, sabe? Porque, por exemplo, assim, a gente acorda cansado, exausto e, caramba, não tô exausto aqui, então eu tô sem tempo de trabalhar, de estudar. Será que isso vale a pena? Mas aí a gente olha isso, esse dia a dia, essa evolução diária, e a gente vê, caramba, vale muito a pena. Vale a pena demais. E você só sabe quando você olha para trás e vê quem você era e quem você está hoje, sabe? Algumas vezes eu fico cansado, exausto, e aí eu fico indo e pensando, rapaz, o meu sonho era estar aqui. Eu achei que esse sonho não seria possível, pelo menos esse ano. Eu tenho que dar graças a Deus, trabalhar mais e reclamar menos, porque aquilo que eu pensava que não era palpável para mim, hoje em dia é e é bastante palpável, sabe? É, aí, para compensar isso, enfim, nós temos que nos reinventar, que encontrar brecha, né? A gente tem que fazer acontecer. Durante a residência geral, já é puxado porque a gente não consegue muito tempo hábil para estudar, para trabalhar por fora. E o que, no meu caso, o que eu faço particularmente para conseguir estudar por fora e trabalhar seria para estudar aí nas brechas de horário. E eu acho que é uma dica para vocês também que estão no internato, os que vão entrar, é aproveitar as pequenas brechas do dia, sabe? Por exemplo, eu vou e volto para casa escutando podcast sobre URO, sobre discussão de tema, isso a gente aprende muito. Já escutei muito o podcast de vocês, inclusive está de parabéns. Obrigado, obrigado. Então, aconselho todos os outros estudantes a escutarem também, porque a gente aprende muito nessas brechas, sabe? Entre uma cirurgia e outra, eu abro um livro no iPad, no celular, dou uma lida, enfim, abro um artigo, e aí a gente tem que encontrar essas pequenas brechas para poder dar conta, porque senão, se você for esperar o momento perfeito, esse momento perfeito não existe. Isso é verdade, doutor. Mas é isso aí, eu agradeço muito a participação do senhor hoje. É muito gratificante para a gente poder contar com a disponibilidade de vocês, agrega demais tudo que, meu Deus, todos os convidados que a gente tem a oportunidade de trazer aqui, inclusive o senhor,
É muito massa. Eu falo mais por mim, que eu sou o diretor de extensão da Liga, né? Aí eu fico a cargo das gravações do podcast. O tanto que isso soma na minha vida e abre minhas perspectivas para o curso e para o que eu quero fazer mais na frente é impagável. É realmente coisas que não tem preço. Mas é isso, doutor. Muito obrigado. Agradeço demais. A Liga agradece. Todo mundo da Liga. A gente fica muito feliz em ouvir o seu feedback de que o projeto da gente tá dando algum resultado interessante, que tem gente que está se interessando, que está gostando. Mas é isso. Se eu quer dar mais alguma palavrinha, Não, Vitor, eu basicamente queria agradecer o convite de coração. É um prazer estar aqui, conversar com vocês. É um prazer receber vocês lá sempre na nossa residência. Parabenizar os integrantes por serem tão proativos e buscarem mais e se diferenciar da grande massa. Vocês já realmente já são diferenciados por estarem fazendo isso, estarem com a liga forte, unida, proativa, trabalhando, criar um podcast que já é algo diferente do que os outros pensam, do que os outros fazem. Então, realmente, vocês já são diferenciados por si só. Eu aconselho vocês a continuarem assim, trabalhando, se dedicando, que com certeza os frutos vão chegar. É, o exemplo disso é esse podcast. Por esse podcast, você consegue fazer network com várias pessoas. Isso vão abrir portas para vocês. Enfim, foi como eu disse ainda agora há pouco. A gente nunca se vai se arrepender por fazer além do que é nossa obrigação, além do que nos é mandado, sabe? Eu acho que isso só vai nos agregar e trazer crescimento. Parabéns de verdade à Liga. Vocês realmente são diferenciados. Continuem indo lá, as portas da nossa residência do Otávio estão sempre abertas. Foi um prazer conversar com você, meu amigo. Eu estou à disposição para o que precisarem. Só falar, beleza? obrigado, doutor. É isso aí, gente. Tchauzinho. Muito obrigado a quem Valeu, escutou grande até aqui. abraço. Até uma próxima.